Olá, bom dia, prezado ouvinte. Graça e paz. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão. Um prazer estar em sua companhia e começar o dia refletindo na palavra de Deus, palavra que nos orienta, que nos dá direção, que nos conforta e traz ao nosso coração a edificação da fé e o crescimento na vida espiritual. Que Deus possa abençoar de maneira muito especial sua vida, sua família, e que possamos ter esse tempo na presença de Deus. Hoje quero falar sobre a consolação do não de Deus. Quando sua resposta negativa às nossas orações é uma bênção, quando o não de Deus é o nosso livramento, e quando a sua resposta contrária à nossa vontade é o maior gesto da sua misericórdia por nós. Por isso, prezado ouvinte, precisamos entender que, às vezes, o não de Deus é para o nosso bem. É para nos abençoar, para nos livrar. É Deus sendo misericordioso conosco. Muitos são aqueles que, sendo hoje tanto mais do que eram, e tendo tanto mais do que tinham, e estando tanto mais honrados do que estavam, ainda se queixam e desenvolvem uma vida de insatisfação. Por exemplo, Adão. Adão, antes de Deus o formar, ele não era nada. Formado, ele era uma estátua de barro. Recebendo o sopro de Deus, pôs Adão em pé e começou a ser homem. Recebeu tanta honra que Deus lhe deu a presidência da terra, sobre todos os animais, a presidência do ar, sobre todas as aves, e a presidência do mar, sobre todos os peixes. Parece que não podia ser mais nem melhor. Contudo, nem Adão e nem Eva ficaram satisfeitos. Ainda queriam mais. E o que eles queriam? Queriam ser igual a Deus. Há tal ambição de subir e tal desatino de crescer. Anteontem nada, ontem barro, hoje homem, amanhã Deus. Quem ontem era barro não contentará com ser hoje homem e o primeiro homem? Quem anteontem era nada não contentará com ser hoje tudo e mandar tudo? Adão estava descontente, mas sem razão. Os filhos de Zebedeu pediram para Jesus um lugar de honra no seu reino. Enquanto Jesus fala da cruz, eles falavam da coroa. Enquanto Jesus sentia a dor da morte, eles estavam encantados com o poder. Jesus lhes diz que eles não sabem o que pedem e não lhes atende o pedido. Então eles viram o excesso da sua ambição. Ontem remando a barca e remendando as redes, hoje os apóstolos de Jesus, amanhã desejando ser maiores do que os outros. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes, prezado ouvinte, nós não sabemos também o que pedimos. Eu quero destacar alguns exemplos da palavra. Por exemplo, Raquel. Raquel fez uma das mais importunas e impacientes petições que uma mulher pode fazer ao marido em sua vida. Gênesis 31 diz: dá-me filhos, senão eu morrerei. Respondeu-lhe Jacó que os filhos só Deus os dá e só ele os pode dar. Raquel tinha o amor de Jacó, mas isto não era suficiente para ele. Ou para ela. Ela queria filhos para continuar vivendo. Sua petição foi atendida, mas o resultado foi o contrário do que pediu. O que pedia a Raquel não era só filhos, senão filhos, e assim lhe concedeu Deus, porque a fez mãe de José e Benjamim. Mas ao cabo, dando à luz ao segundo filho, morreu de parto, e no mesmo parto do segundo filho. Vejamos os termos com que Raquel pedia os filhos: dá-me filhos, senão morrerei. E quando cuidava que havia de morrer se não tivesse filhos, e porque teve filhos no mesmo ponto em que os teve, morreu. Cuidava que pedia a vida e pedia a morte. Cuidava que pedia a alegria sua e de sua casa e pedia luto e a orfandade dela. Tão certo é que no que pedimos com maiores ânsias, não sabemos o que pedimos. Outro exemplo, o filho pródigo. O pródigo pediu a seu pai que lhe desse em vida a herança que lhe havia de caber por sua morte.
Concedeu-lhe o pai o que pedira, e esta herança, consumida em larguezas e vícios da mocidade, foi a causa da sua pobreza, da sua vileza, da sua miséria, da sua fome, da sua servidão, da sua desonra, que só tiveram de desconto o pesar e o arrependimento. Eu lhe pergunto, prezado ouvinte, pediria Raquel filho se soubesse que o ter filhos lhe havia de custar a vida, de ceifar a vida? Pediria o filho pródigo a herança antecipada se houvesse que com ela havia de comprar a miséria, a fome, a servidão e a desonra? Claro que não. Pois se agora não haviam de pedir nada do que pediram, senão antes o contrário, por que o pediram então? Eu creio que vocês já sabem a resposta. Pediram porque não sabiam o que pediram. Isto deve nos ensinar a aceitar o não de Deus com gratidão. Porque Deus conhece o futuro e sabe o que é o melhor para nós. Ele nos atende não segundo a nossa vontade, mas segundo a sua perfeita vontade. Então, em muitos casos na nossa vida, a resposta das nossas orações por parte de Deus é não. Porque Deus sempre conhece o futuro e Ele sabe o que é melhor. Jesus, então, Ele nos ensina no Sermão do Monte, pedi e dar-se-vos-á. E para a maior confirmação dessa promessa acrescenta, pois todo o que pede, recebe. João 11, 9 a 13. Não diz Jesus que todo o que pede, recebe o que pede. Diz Jesus que todo o que pede, recebe. Muitas vezes, porém, recebe o contrário do que pede. Recebe o não da parte de Deus. Jesus confirma seu ensino com 3 exemplos familiares. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois esta é a razão porque Deus, que nos trata como filhos, nos diz muitas vezes um não e nos nega o que pedimos. Porque pedimos pedra, porque pedimos serpentes e porque pedimos escorpiões. Cuidamos que pedimos sustento e pedimos veneno. Cuidamos que pedimos o que havemos de comer e pedimos o que nos há de comer. Cuidamos que pedimos com o que viver e pedimos o que há de nos matar. E isto é pedir serpentes e escorpiões. Quando somos, prezado ouvinte, tão nécios que não distinguimos o escorpião do ovo, nem a serpente do peixe, nem o pão da pedra, Deus, que é Pai e é tão bom Pai, nos nega de forma conclusiva o que tão perigosamente pedimos. O apóstolo Paulo diz que Deus, Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar porque não conhecemos o futuro e nem sabemos o que é melhor para nós. Como filhos de Deus, precisamos aprender 2 princípios básicos que Tiago, por exemplo, ele nos ensina. Devemos sempre orar a Deus e pedir a Ele o que necessitamos. Diz Tiago, nada tendes porque nada pedis. Jesus ensinou, pedi e dar-se-vos-á. A falta de oração, prezado ouvinte, retém as bênçãos do céu. Podemos ser ousados para pedir, pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uma segunda verdade, devemos sempre nos alegrar quando Deus responde não às nossas orações. Deus, Ele é soberano. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele está no controle do universo, mas também está no controle das nossas vidas. Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Ele age no seu tempo e de acordo com a sua vontade. Ele sempre tem o melhor para nós. Ainda que Ele nos leve para o deserto, ou pelos vales, ou pelas ondas, ou pelos rios, ou até mesmo pelo fogo, Ele tem um propósito em mente: nos transformar
a imagem de Jesus. Nós precisamos, prezado ouvinte, aprender a acolher com humildade o não de Deus. Porque Deus é o que sabe o melhor para nós. E Deus sempre quer nos abençoar com o melhor. Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe daquilo que nós podemos suportar, Ele sabe daquilo que pode nos levar a caminhos errantes, longe da sua presença. Por isso nós precisamos de sabedoria em buscar a presença de Deus, a direção de Deus, conforme os seus propósitos. A única coisa que nós não podemos deixar de confiar é de que Deus, Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. De que Deus não abre mão de realmente nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso, prezado ouvinte, vale a pena confiar em Deus. Mesmo que, muitas vezes, a videira não floresça, a vide não dê o seu fruto, mesmo que muitas vezes passemos pelo deserto, podemos ter a certeza de que Deus sempre tem o melhor para nós. Busque o Senhor no seu coração. Entenda que Deus é um Deus cheio de graça, de bondade e misericórdia. E é Ele que nos abençoa. E é Ele a fonte de todas as bênçãos. E é Ele que tem o melhor para mim e para você. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração.